E aí, gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Você está feliz? Ou você não está feliz? A gente está no período de carnaval e a verdade é que todo mundo está em busca da tal felicidade. E a verdade é que eles buscam a felicidade em bebidas, em drogas, em homens e mulheres, e entra e sai ano e eles nunca realmente encontram essa felicidade. Eles só buscam, mas nunca de fato encontram. Por quê? E a gente sabe a resposta. Como igreja, a gente sabe que a verdadeira felicidade está na pessoa de Cristo. E se o mundo então busca a felicidade, cara, o mundo já está buscando a felicidade. Qual então é a minha missão e qual é a sua missão? A nossa missão é falar de Jesus para essas pessoas. Cara, a gente tem um celular. Esse celular não é só para falar com crente, não. A gente tem que mandar mensagem para essas pessoas falando do amor de Jesus. Ou a gente tem que ligar para elas para a gente se encontrar e falar mais do amor de Jesus. A gente hoje só está conversando com crente, está ouvindo música de crente, grupo de crente, filme de crente, tudo de crente, e as pessoas que precisam ouvir sobre Jesus, a gente está simplesmente abandonando elas. Eu só queria dar esse aviso rapidinho, porque, cara, essas pessoas, elas precisam de Deus, elas precisam ouvir sobre o amor, elas precisam ouvir para onde ela estava caminhando e o que Jesus pode fazer por ela. Beleza? Então vamos lá pro vídeo. Gente, o assunto que eu quero conversar com vocês hoje é sobre, que rufem os tambores, moralismo. Mais especificamente eu quero falar como que o cristianismo tem sido confundido com moralismo. E o texto que eu escolhi para falar sobre moralismo está lá em Lucas capítulo 15. É uma parábola muito famosa, provavelmente você já conhece, que é a parábola do filho pródigo. Pelo menos é esse o nome que deram para ela hoje em dia. E você já deve ter visto essa parábola desse ângulo, que é o ângulo do filho pródigo. Mas eu quero trazer hoje para você o ângulo do outro irmão dele, o irmão mais velho. E muitas vezes a gente esquece que o filho pródigo ele tem outro irmão, o irmão mais velho. E a história desse irmão mais velho é essencial para a gente entender sobre o que é moralismo. E só abrindo um parênteses aqui, na verdade o nome dessa parábola, o nome oficial não é a parábola do filho pródigo, porque Jesus nunca deu esse nome para ela. Fomos nós que colocamos. E para você ter noção do que eu estou falando, Jesus começa a história assim, versículo 11. Um homem tinha 2 filhos. Então a história não é só sobre o filho pródigo. A história é sobre um pai, um filho mais velho e um filho mais novo. E só para a gente ganhar tempo, eu vou fazer um resumo bem resumido mesmo sobre essa parábola. Se você quiser, na verdade, eu recomendo muito que depois desse vídeo você abra sua Bíblia, Lucas capítulo 15, e leia detalhadamente cada versículo dessa parábola, porque é muito profunda. Na verdade, da Bíblia toda, eu acredito que as parábolas de Jesus são os textos mais ricos. Nas parábolas você vai encontrar sobre o que é o reino de Deus. Jesus responde muito bem lá sobre o que é governo, sobre depravação humana, sobre salvação, sobre escatologia, né? O fim dos tempos, tudo dentro das parábolas. Então ela é muito rica. Cara, leia e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com isso. Na parábola do filho pródigo, então, Jesus começa dizendo que um pai tinha 2 filhos. Então, o filho mais novo, certo dia, ele chega para o pai e fala assim: pai, eu quero a minha parte da herança. E a gente já conhece essa parte muito bem, que o pai, ele deu a parte da herança para o filho. Então, ele pega esse dinheiro, vai para um lugar distante e ele gasta seu dinheiro de forma mais desordenada possível. E como ele gastou seu dinheiro descuidadamente, na verdade é isso que significa a palavra pródigo, certo dia o seu dinheiro acabou. Então, já que ele não tinha dinheiro, o que ele fez? Ele foi atrás de um trabalho. Então ele começou a cuidar de porcos, foi o emprego que ele seguiu. Mas certo dia ele parou e pensou assim: calma aí, o meu pai tem empregados e esses empregados comem. Então o que eu vou fazer? Ele começou a ensaiar o seu discurso. Eu vou chegar em casa e vou falar: pai, eu me arrependo, eu gastei o dinheiro à toa, não deveria ter feito isso, não deveria ter te desobedecido, não deveria ter saído de casa. Aí ele pensou: então depois que eu falar isso, meu pai vai me perdoar e eu vou conseguir trabalhar em casa assim como os empregados e vou ter o que comer. Ele resolve então ir para casa para se encontrar com seu pai, e quando eles finalmente se encontram, ele começa a declarar aquele discurso que ele já tinha planejado, já tinha ensaiado, pedindo perdão para seu pai. Mas o pai está tão feliz de receber o filho que ele corta o discurso no meio e diz: acabou, servo, vai lá e pegue um anel novo para o meu filho, pegue uma sandália nova e pegue uma capa minha também, uma capa vistosa para ele, e mais do que isso, agora você mate um novilho gordo, porque vamos comer, porque o meu filho estava morto e agora está vivo. Agora eu quero me alegrar com ele. Mas até essa parte eu acho que todo
todo mundo lembra, mas o que poucas pessoas lembram é o que acontece depois. O texto vai dizer que o irmão mais velho, e aí sim é esse personagem que eu quero destacar para vocês, porque essa história também é do irmão mais velho, porque se não fosse a história teria acabado ali, mas ela continua. Jesus então vai nos dizer nessa parábola que o filho mais velho ele volta para casa e começa a ouvir que estava tocando uma música na sua casa. Eu não sei qual música era, mas se fosse hoje em dia, tenho certeza que seria worship, porque só toca isso, gente. Mas então ele escuta a música e ele chama o seu servo e fala assim: mas o que está acontecendo lá em casa? Por que está tocando música? Então o servo vai explicar que o filho mais novo voltou e por isso o pai resolveu matar um novilho gordo e fazer um grande banquete. E a reação do irmão mais velho não foi: beleza, meu irmão chegou, ótimo, então vou lá comer com ele, vou me alegrar com meu pai em família, todo mundo em união, eu vou ficar feliz por ele ter voltado para casa. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu? Na verdade, ele cruzou os braços e falou assim: agora eu não vou entrar nessa festa. E essa ofensa do filho mais velho ao patriarca da família era motivo suficiente para o pai chegar na hora e cancelar ele da herança. Mas o pai não faz isso, ele tem uma reação inesperada. Ao invés de condenar o filho, o pai resolve sair da festa e ir até o filho mais velho. O pai então fala assim: filho, por que você não entrou? Por que você não comeu com seu irmão e se alegrou com a gente? E eu queria ler com você a resposta do filho mais velho para o pai. Lucas 15, 29. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. E por que essa resposta do filho mais velho é tão importante para a gente? Porque se você conhece o texto, você sabe que essa parábola acaba incompleta. A gente não sabe se o filho mais velho entrou e comeu com o irmão ou se não comeu. Mas você já parou para perguntar por que Jesus termina a parábola assim, com esse ponto de interrogação? No versículo 1 diz assim: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola. Então o que a gente precisa entender aqui é para quem essa parábola foi direcionada. E essa parábola então ela foi direcionada para os fariseus. E por que Jesus então termina a parábola incompleta? Para que os fariseus pudessem se identificar que o filho mais velho na parábola era na verdade eles. E cara, os fariseus sem dúvida sentiram muita raiva com esse final da história. Por quê? Porque o filho que era mau, ele no final foi recompensado, comeu o novilho gordo e estava junto da presença do pai. Mas o filho que era bom, ele agora foi injustiçado. Porque o filho mais velho, ele seguia à risca todos os mandamentos do pai. E como então o filho mais velho não foi recompensado? E eu tenho que concordar, eu acho que você também, que as intenções do filho mais velho eram as melhores possíveis, mas quais eram as verdadeiras motivações por trás das intenções? Repare que o filho mais velho não queria obedecer ao pai para fazê-lo feliz, mas ele queria obedecer para falar assim: pai, eu fiz tudo à risca, eu te obedeci e agora eu mereço um novilho gordo também. Eu fiz coisas boas, boas atitudes e agora eu mereço ser abençoado. E o nome disso não é cristianismo, o nome disso é moralismo. Na verdade, o próprio Paulo, ele se encaixa nesse moralismo em certa parte da sua vida. Antes da sua conversão, ele diz que ele perseguia os cristãos, ele perseguia o povo de Deus porque achava que ele estava zelando pela lei de Deus. Ele estava achando que ao perseguir os cristãos, ele estava agradando a Deus. E o Timothy Keller, ele deixa claro isso quando ele diz que é possível você se rebelar contra Deus, transgredindo a lei ou cumprindo a lei com zelo. Eu queria terminar o vídeo dando um exemplo prático do que é moralismo. E esse exemplo está lá no livro Pais Fracos, Deus Forte. E ele diz que se o diabo ele dominasse uma cidade, imagina se o diabo dominasse a sua cidade. Então o autor vai falar que se ele dominasse essa cidade, ele faria as pessoas não roubarem, não matarem, faria as pessoas não assistirem pornografia. E talvez você escute isso e você fale assim: meu Deus, Gabriel, você está doido, porque isso é o céu. Isso não é o diabo que está fazendo isso, porque isso que você falou é o evangelho. E o que eu quero te dizer é que isso não é o evangelho. O nome disso é moralismo. Meus amigos, muitas das vezes o diabo está usando essa arma contra a igreja. Porque na parábola, o filho mais novo, ele sabia sim que ele estava afastado de Deus.
E muitos crentes hoje, eles vivem na igreja, então eles resolvem sair, abandonar por N motivos, mas pergunta para eles vão te falar que eles sabem, eles têm a consciência que eles estão afastados de Deus. Mas o filho mais velho, ele estava perto do pai, mas ao mesmo tempo ele estava afastado do pai. Ele achava que estava junto do pai, mas ele nunca esteve tão longe do pai. O diabo então está fazendo as pessoas confundirem moralidade com cristianismo. Então, se Cristo não for a sua motivação, agradar a Ele, somente a Ele, então você infelizmente deixou o cristianismo de lado, ou talvez você nunca tenha de fato vivido o que é cristianismo e agora hoje você se encontra no moralismo. Então, se hoje você lê a Bíblia para Deus te abençoar, ou se você lê a Bíblia para a proteção de Deus não sair de você, ou talvez você dizime, porque se você não dizimar, Deus não vai te abençoar, ou Ele vai tirar seus 90%. Eu quero dizer para você se libertar dessa maldição, porque o nome disso não é cristianismo, meus irmãos. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, que isso ajuda muito o canal. Também não esqueça de mandar esse vídeo para os seus amigos. E aqui do lado vai estar aparecendo o vídeo de perguntas que eu fiz, está muito legal. Clica ali para conferir e até a próxima.